Vamos dar continuidade ao estudo dos delineamentos epidemiológicos, e nesta aula falaremos sobre os estudos do tipo caso-controle. Por vezes, não é possível identificar e acompanhar com antecedência a consequência de diversas exposições, principalmente quando lidamos com situações de uma doença nova ou quando precisamos investigar surtos. Então, devemos recorrer, por vezes, aos estudos do tipo caso-controle, em que uma população de doentes ela é comparada com uma população de não doentes. As exposições são aferidas nos dois grupos. Calcula-se a chance dos eventos em cada grupo. E a razão simples da chance entre esses dois eventos nós chamamos de odds ratio, OR, ou razão de chances. Vamos ver com um exemplo. Então saiu em um jornal que 70 pessoas foram internadas em um hospital por apresentarem vômito e diarreia após um festival gastronômico com 200 convidados. Ao ver a notícia, a vigilância epidemiológica foi até o hospital avaliar a motivação da internação. Ao levantar os prontuários, identificou-se que os pacientes estavam com giardíase. Tem-se uma suspeita muito forte que a giardíase foi adquirida no festival gastronômico. Então, como o festival gastronômico tinha muitos restaurantes envolvidos, optou-se em fazer um caso-controle para investigar a origem da infecção. O primeiro passo foi identificar quem foi no jantar. Assim, buscou-se a lista de convidados. Todos os 200 convidados foram sensibilizados e convidados a participarem do estudo. Entretanto, 45 pessoas que não tiveram sintomas recusaram-se a participar. Então, no nosso exemplo, nós temos 200 convidados, 70 foram hospitalizados, 85 não foram hospitalizados e tivemos uma perda de 45. Para cada seja ele hospitalizado ou não, nós perguntamos quais os pratos que foram consumidos no jantar. Então, no restaurante A, 11 pessoas consumiram o prato. No restaurante B, 60 pessoas, dentre as pessoas que foram hospitalizadas. Dentre os não hospitalizados, os 85, 59 comeram o prato do restaurante A e 53 comeram o prato do restaurante B. Então, vamos pegar essas informações e estratificá-las para que possamos ver se o risco está maior no restaurante A ou no restaurante B. Então, usamos uma tabela 2x2 separando quem foi no restaurante A com quem não foi no restaurante A, assim como quem foi hospitalizado com quem não foi hospitalizado. Então, foi no restaurante A 11 pessoas, não teve internação 59 pessoas. Não foi no restaurante A 59 pessoas, não teve internação 26 pessoas. Então, a chance de ser hospitalizado por ter ido no restaurante A é igual a 11 dividido por 59, que dá 0,19. A chance de não ser hospitalizado por não ter ido no restaurante A é igual a 59 dividido por 26, que vai dar 2,27. E o cálculo do odds ratio, que é a divisão simples entre as duas chances, vai ser 0,19 dividido por 2,27, que vai dar 0,08. Ou seja, se a pessoa foi no restaurante A nesse cenário, pode ser considerado como um fator de proteção em relação à giardíase. Agora vamos ver o restaurante B. Então, 60 pessoas foram no restaurante B e ficaram hospitalizadas. 53 foram no restaurante B e não tiveram internação. 10 pessoas não foram no restaurante B e foram hospitalizadas. E 32 pessoas não foram no restaurante B e não tiveram internação. Então, a chance de ser hospitalizado por ter ido no restaurante B vai ser igual a 60 dividido por 53, que vai dar 1,13. A chance de não ser hospitalizado por não ter ido no restaurante B vai ser igual a 10 dividido por 32, ou 0,31. E o cálculo do odds ratio vai ser 1,13 dividido por 0,31, que vai dar um valor de 3,65.
Assim, o restaurante B pode ser considerado como um fator de risco para as pessoas serem hospitalizadas nesse nosso cenário. Então, considerando o nosso exemplo, vamos destacar algumas coisas. Em comparação ao ensaio clínico randomizado, que nesse cenário nem poderia ser feito, e também em comparação à corte, o caso controle é relativamente mais barato. Além disso, o caso controle ele permite investigar uma grande variabilidade de fatores de risco. Então, eu poderia ter colocado restaurante C, restaurante D, diversos tipos de restaurante. Ou ainda ter feito uma estratificação maior, ter colocado vários tipos de alimento que foram investigados. O caso controle ele é útil para estudar doenças raras, ou seja, aqueles eventos que não estamos esperando habitualmente. Entretanto, ele é muito difícil de avaliar exposições raras. Então, tem que fazer o balanço se para o cenário em questão compensa fazer um estudo do tipo caso-controle. E na maior parte das vezes, o tamanho de amostra é menor que os estudos de corte. Por exemplo, no nosso cenário tínhamos apenas 200 pessoas. Como precisamos de pouca gente para fazer algumas aferições, é possível então fazer algumas aferições laboratoriais para que a gente possa ter uma melhor definição da doença, assim como também da exposição. O caso controle, também comparado com o ensaio clínico e também com o estudo de corte, ele é mais rápido de se fazer, já que as pessoas já estão doentes, então não precisa esperar o desenvolvimento da doença. Entretanto, o caso controle ele é mais suscetível a viés de seleção. Então, por vezes, dependendo do cenário que está sendo considerado, é difícil conseguir controles que sejam representativos da população. O viés de memória ele ocorre e é muito comum dos estudos do tipo caso-controle. E isso faz que por vezes, seja difícil estabelecer uma correta cronologia dos eventos. E na maior parte das vezes, no estudo do tipo caso-controle, que nem nesse cenário, é uma corrida contra o tempo, porque as pessoas só tendem a registrar eventos que são relativamente marcantes. Então, existe o grande risco de esquecimento e as pessoas esquecem quais foram as exposições que elas tiveram contato. Uma limitação importante dos estudos caso-controle é que ele não permite calcular a incidência, uma vez que eu já estou partindo de população doente ou não doente. Então, não há um segmento na questão de exposição e doença, então não posso calcular a incidência. Alguns desafios. Pode existir uma dificuldade de comparabilidade entre os grupos, entre os doentes e os não doentes. Porque, usualmente, as pessoas que não estão doentes ou que não têm sintomas, usualmente elas não costumam não colaborar com pesquisas. Também, assim como nos estudos de corte, o que é melhor resolvido com a randomização nos ensaios clínicos randomizados, existem muitos fatores de confundimento. E eles podem ser ponderados no momento do planejamento do estudo, no caso por pareamento, ou no momento da análise por análises multivariadas. Como interpretar o odds ratio para desfechos negativos? Se o OR for igual a 1, indica que não há diferença entre as duas exposições. Se o OR for menor que 1, ele indicará fator de proteção. Se o OR for maior que 1, ele indicará fator de risco. E lembre-se sempre de consultar os intervalos de confiança para você ter uma melhor certeza das suas aferições.